Pois é, livre-arbítrio está relacionado também com escolha, né? Com a capacidade de escolher. Porém, pense num, pense numa expressão que é muito mal compreendida, viu? Uhum. Por muitos. Livre-arbítrio, primeiro que a própria expressão não é bíblica, né? Embora o conceito esteja lá, tá? Mais, embora alguns chamem de livre agência, tá? É um equívoco. É, Muitos porque, reformados, né? pois é, então, o que é que eles entendem por livre agência? Que não tem, na verdade, não há a liberdade em si, não há o livre-arbítrio em si. O que eles entendem de livre agência é que a pessoa é livre para agir e não escolher, entende? A escolha já é determinada por Deus. No pensamento reformado, né? Não há essa vontade permissiva, né? Tudo determinado por Deus. Então, o sujeito não tem liberdade, não é livre para escolher. Ele, então, só age, né? Ele tem uma liberdade de agir mediante a decisão já foi pré-determinado por Deus. Mas, voltando especificamente para a questão do livre-arbítrio, é também chamado, e aí corretamente, tá, por liberdade libertária. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O Silas Daniel, ele apresenta não só a definição, mas como conceito. E aí, eu acho que o tempo não vai me deixar falar. Eu trouxe um trecho aqui, agora gigante, tá? Para falar, para ler. Mas aí, só para deixar claro. Então, tem esse termo de liberdade libertária. Mas depois procurem. Silas Daniel, Mecânica da Salvação. Ele apresenta esses conceitos lá, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, o que é que acontece? Essa liberdade libertária, ela é necessária, tá? Ou seja, se faz necessário que os seres humanos eles tenham essa liberdade, que o livre-arbítrio seja de fato real, né? Não seja só um conceito teológico, seja real. E é necessário por quê? Porque, veja, a própria Bíblia, ela mostra pra gente Deus louvando ou culpando as criaturas racionais, ou seja, responsabilizando-as pelos seus atos. Isso não seria lógico, não faria sentido se a criatura não tivesse essa liberdade, esse livre-arbítrio, entendeu? Para quando fazer algo bom, né, seja louvado, e quando fazer algo que não seja bom, algo ruim, Sim. seja culpado por isso e se cobra juízo disso, entende? Então, veja, não faz sentido essas referências bíblicas se não existe livre-arbítrio, entende? Bom, então, ela é necessária, né? E olha, e por quê? Além disso, porque ela é mais necessária, eu diria talvez até antes disso, acima disso, porque o próprio Deus, veja, Deus ele é o ser mais livre do universo. Deus ele é a própria liberdade, né? Então veja, por que ele não comulgaria com suas criaturas também uma liberdade? Entende? Claro que na criatura essa liberdade libertária, embora necessária, ela é limitada. Nós somos limitados em tempo e espaço, não é? Uhum. Pronto, temos essas limitações. Então, a nossa liberdade ela é conforme a limitação que nós temos. Mas veja que ela é necessária. Eu não sei nem se eu deveria, né? Mas até daria para falar dessa mesma liberdade, dessa limitação da liberdade em Deus, tá? A coisa que Deus, pelo menos duas coisas que Deus ele não pode, misericórdia, né? Ainda bem que você confirmou, né? Porque talvez alguém escute isso aí e diga, como assim, né? Abre um olhão assim. Mas entenda que a liberdade ela é necessária, mas ela é limitada. A liberdade ela é limitada pela natureza do ser. A natureza de Deus, entendam, pelo amor de Deus, né? Que a gente está falando aqui, o limita de pecar e de mentir. E isso é bíblico, tá? Textualmente bíblico. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir. Tá? Aí estão, então, limitações da liberdade de Deus. Pelo amor de Deus, né? Espero que esteja entendido. Então, sim, mas para fechar, né? Que eu acho que o tempo foi embora. O que é livre-arbítrio? Tá? E como relacionar livre-arbítrio com a vontade divina. Que isso fique bem claro. O livre-arbítrio, de fato,
veja que ele é uma liberdade libertária, né? É quando você tem a capacidade de escolher sem influência, sem inclinação. Alguém disse que está voltando a respirar aí, né? Meu Deus. Entenda, sem influência, sem inclinação nenhuma para, né, para qualquer coisa que não seja uma decisão, como eu posso dizer assim, isenta, imparcial, entende? Isso só acontece, Lucas, única e exclusivamente no momento da conversão. Por isso que eu disse, livre-arbítrio ele é muito mal compreendido. As pessoas acham que livre-arbítrio está relacionado com a cor do lenço que eu vou escolher para a live de hoje, entendeu? Eu tenho um livre-arbítrio de escolher uma cor. Não é isso, entendeu? A cor da camisa, com que carro eu vou levar, que casa eu vou comprar, que sapato eu vou usar. Não, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio ele está única e exclusivamente relacionado com a conversão. Quando é que nós somos livres de fato para fazer uma escolha? Inclusive a escolha decisiva, né, da nossa vida, no momento da conversão, no momento em que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai lá no coração, no arbítrio do ser humano e libera esse arbítrio. E aí esse ser humano que outrora era escravo do pecado, ou seja, não tinha como tomar nenhuma decisão livre antes, porque era escravo, agora ele tem ele é livre, ele é liberto, ele tem a liberdade libertária para decidir. Decidir o quê? Ou aceitar a graça, receber a graça. A palavra aceitar nem é biblicamente correta, tá? Receber a graça, e aí, convertido, ser regenerado, né, salvo, ou negligenciar a graça, rejeitar a graça, e aí continuar sendo escravo do pecado. Se ele escolhe, nesse momento da conversão, com seu livre-arbítrio, com sua liberdade, que ele agora tem, né, pela ação do Espírito Santo, e aí vejam que a ação ela é primeiro divina, tá? Nós somos arminianos, mas ainda somos, como não nos julgam por aí, né? Não somos nem pelagianos, nem semi-pelagianos, tá? Deus, ele inicia, de fato, a ação da salvação é de Deus. Começa em Deus, óbvio. Isso aí ninguém tem dúvida, tá? É bíblico. E cremos assim. Quando Deus, por meio do Espírito Santo, libera esse arbítrio e o ser humano, ele decide aceitar, receber essa graça, ele agora passa a ser escravo de Cristo. Ou melhor, servo. Prisioneiro do Senhor. Essa expressão é melhor. De forma que agora ele não tem vontade. Ele não pode escolher mais livremente, né? Porque a vontade dele é a vontade do Senhor. Não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Entende? Então veja, nem antes da conversão ele tem liberdade nenhuma, porque ele é escravo do pecado. Nem depois da conversão, porque ele é agora servo do Senhor. Então só no momento da conversão aqui está esse livre-arbítrio, justamente relacionado com a vontade divina. Por quê? É vontade de Deus salvar todos. Amém?